não podemos falar que a democracia ressurgirá em nosso país. Nós não temos democracia atualmente. Presidente, eu agradeço a oportunidade. Tratar com si, né? E se fosse, é difícil, mas eu queria ouvi-lo, presidente. Se o senhor estivesse no posto Paulo Guedes, onde estava, fazendo um trabalho brilhante, toda a equipe, onde estaríamos hoje? Qual era o plano de voo para o senhor para esses 2 anos de um eventual segundo mandato, presidente? Apesar dos problemas que o mundo teve com a pandemia, com a guerra lá fora, tivemos um extra no Brasil. A crise hídrica de 21. Mas isso foi praticamente para todo mundo, então vamos voltar à realidade. Nós terminamos 22, o Brasil com 54 bilhões em caixa. Atendemos, você não vê uma crítica de prefeitos, em qualquer lugar do Brasil, sobre os repasses feitos pelo nosso governo. Ou seja, a equipe do Paulo Guedes tratou com dignidade todos eles, porque tínhamos uma meta, né? O Paulo Guedes sacou lá uma frase, né? Menos Brasília, mais Brasil. Ou seja, sem falarmos que éramos municipalistas, começamos atendendo pela base, os prefeitos. Você não viu nos meus 4 anos marcha para prefeito em Brasília. Tivemos no atual governo. E os caras vêm para cá para quê? A marcha para prefeito. Atrai de recursos. Vem com o pires na mão, implorando recursos que já são deles, que são represados pelo governo porque ele gasta demais e tem que cortar aqui, lá, acolá, acaba cortando ou retardando certos repasses. Tínhamos, inclusive, uma proposta muito grande. O Brasil é um país muito rico, não falar o governo federal, o Serviço de Patrimônio da União. É trilionário o patrimônio da União. Então, tínhamos uma proposta, estava lá no forno, para nós começarmos a desfazer de muita coisa e dividir essa receita com estados, municípios e a própria União. Quando se fala União, como nós tínhamos teto de gastos, ia bater a nossa dívida interna. Então, era um governo que, na parte econômica, que é o ministério mais importante, e o Paulo Guedes tinha com ele o planejamento e também indústria e comércio. E ele coordenava e comandava muito bem essa área. Eu acho que hoje o Pintório estaria voando. Esses problemas que estamos enfrentando, não teríamos enfrentado, porque a gente vinha tomando as medidas para corrigir os excessos. Quando você fala em gasto, por exemplo, o governo está gastando mais do que arrecada, você não vê nada pela frente, você não vê uma obra, você não vê nada. É gasto mesmo, é desperdício, a despesa é com roubo de estatais. Conosco, as estatais passaram a dar lucro, agora estão dando prejuízo bilionários, tá? E alguém tem que socorrer. Quem vai ter que socorrer? É o Tesouro. Então, essas questões você não via acontecer e não veria estar acontecendo agora, até pela forma como o Paulo Guedes conduzia. E eu sofri também com isso, porque tinha ministro que queria gastar. E quando a gente conversava com o Paulo Guedes, geralmente a minha conversa era sozinho, né? Eu levava os anseios, os problemas, e falava no final: a adesão é tua. E ele tomava adesão, na maioria das vezes, né, dizendo não a esses ministros. Até porque diz aqui que o sucesso da política é saber dizer não. E ele sabia porque tinha o meu respaldo. E o Brasil foi para frente. Se você vê, quando você fala que terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. Agora há pouco estava conversando aí com o Saxida, né, que também trabalha na economia. Na reta final ele foi ser ministro das Minas e Energia, deu um banho lá. E algumas coisas eu conversei com ele aqui. Nós reduzimos de forma permanente muitos impostos. Como, por exemplo, diminuímos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. Aí estava incluída geladeira, fogão, bicicleta, um montão de itens. Também botamos, além de zerar os impostos federais dos combustíveis, botamos um teto no imposto estadual dos combustíveis. Tinha estado que cobrava 35% de ICMS na gasolina. Botamos um teto. Com o parlamento ao nosso lado. Não foi nada foi na canetada. Passamos para 17%. A energia também, botamos um teto no ICMS da energia. É só ver certos estados, como por exemplo aí o Pará, que produz energia em abundância elétrica e é uma das mais caras do Brasil. Botamos um teto lá, 17%. A questão dos telefones também. Botamos um teto, ICMS, 17%. Aí você pode falar depois do DPVAT, que nós zeramos, além de outras coisas para facilitar a população brasileira. Quando você vai na carteira nacional de habilitação, nós botamos passando de 5 para 10 anos. Não tem cabimento, você tira uma carteira com 20 anos de idade, depois de 5 e 50 tem que renovar.
Eu até, nós falamos, discutimos bastante assim, o ano que vem agora, faço 70 anos, não me considero velho, muito pelo contrário, eu acho que estou bem pra caramba, mas a partir dos 70, você pode ali botar um limite de 5 anos para renovar a carteira, pode até fazer isso aí, mas tudo bem, botamos para 10 anos a validade. Teve estado como São Paulo, antes do Tarcísio, né, que o pessoal aumentou as taxas para você renovar a sua carteira. Opa, vai passar de 5 para 10 anos, a princípio se perde metade da arrecadação, vamos aumentar o valor das taxas para renovar a partir de 10 anos. Ou seja, o governo de São Paulo anterior, sabe quem que era, né? Resolveu fazer caixa, ó, já que o presidente Bolsonaro diminuiu, aumentou a validade da carteira, vamos aumentar as taxas para renovar a carteira, para a gente não perder a receita. Ou seja, em vez de o governo colaborar, e o Estado, ele contribuía para continuar como está no tocante à arrecadação. Quando você fala em habilitação, por exemplo, eu como deputado não consegui passar de 20 para 40 pontos para se perder a carteira. Mas quando eu cheguei na presidência, lógico, facilitam as coisas. E tinha um excelente trânsito do Tarcísio, que governa São Paulo no momento. E nós passamos de 20 para 40 pontos para se perder a carteira. Porque o colateral de trânsito é muito rígido. Para você que está aí no táxi na rua, no Uber, numa van, no ônibus, num caminhão na pista, você ultrapassar 20 pontos é muito fácil. E às vezes você está num retão, uma descida, o cara bota 60 por hora. Nem bota 80, bota 60 por hora. Daí é fácil você ganhar uma multa em cima disso e ganhar pontos na carteira. Passamos para 40 pontos, facilitou a vida aí do caminhoneiro. E quando se fala em multa, né, você pode ver, muitas vezes isso ajuda a aumentar o valor do frete. Fica mais caro para você na ponta da linha. Então, a indústria da multa do Brasil, que existia, nós reduzimos bastante, tínhamos 8 mil radares, né, passando para 1.000 e poucos radares, eu queria zerar isso aí praticamente, não foi possível. Eu tive agora na Rio Santos, lá na Vila História de Mambucaba. A Rio Santos voltou, está apinhada de parar, você anda a 60 por hora, de repente 40, lá de vez em quando dá uma colher de chá para 80, ou seja, é uma dor de cabeça enorme para você que está no Rio, e quer dar vou com a minha família hoje de manhã, voltar de noite, conhecer Paraty. Você perde a vontade, quando você vê a quantidade de lombadas eletrônicas, de pardais, você não vai. Sim. Ou se você for, tem que estar preparado para pagar uma multa. Ou seja, nós facilitamos muita coisa lá atrás, e isso vai ajudando a economia a rodar. E quando a gente fala desse ponto final, a gente passa por um processo que é a escolha do Senado para 2026, né? A gente sabe da importância dessa eleição. Imagino eu que as conversas já começam, né? Por exemplo, eu conversei há pouco com um amigo do senhor, Ivair de Mello, que é deputado no Espírito Santo, né, sobre o tema e a importância da eleição para o Senado, enfim. Como é que o senhor está desenhando, né, a escolha destes que certamente farão a diferença no Senado a partir de 2027, essa que é uma importante eleição para a gente, presidente? O sistema começa a trabalhar antes, né? Para tentar botar óleo diesel no teu chope, tá certo? E você falou do Evair, é do PP, é um tremendo companheiro, gosto muito dele. Se ele vier candidato ao Senado, vou estar do lado dele. Ele vindo ou não para o meu partido, eu acho que o Evair é um nome fantástico, no Espírito Santo, como nós temos já acertado também o nosso pré-candidato lá na Paraíba, que foi o vice do Queiroga, lá pela capital. Como estamos acertando o Rio Grande do Sul, que é complicado lá, dado o número de candidatos, e eu acho que tem certos estados que tem que ter um candidato apenas, se for dois, vamos supor que você lance dois no Rio Grande do Sul, daí o PP lança um, daí o PSD lança outro, acaba sobrando uma vaga para a esquerda. Nós não queremos deixar vaga para a esquerda. Tanto é que o senador Randolph, né, tinha apertado um projeto, não ia para frente, obviamente, para você ter direito a apenas um voto para o Senado o ano que vem. O ano que vem não, né? Daqui a 2 anos. E não 2 como são atualmente. Ou seja, uma proposta causuística, mas que ia ajudar muito ao PT, no mínimo, fazer com que nós não tivéssemos uma maioria qualificada no Senado. A gente não quer a maioria qualificada para perseguir A, B ou C. Nós queremos uma maioria qualificada, porque se alguém resolver botar a cabeça fora da toca e fazer barbaridades, como temos visto, né, uma pessoa fazer por aí e falar, bicho, está aqui, ó, cartão amarelo e cartão vermelho. Eu tenho certeza que o Senado, recuperando o seu poder, sua isenção, que não tem no momento, nós podemos falar que a democracia ressurgirá em nosso país. Nós não temos democracia atualmente.
Presidente, agora, diante do que a gente está vendo, dessa destruição causada, vejo que a economia será um grande desafio para 2025. Não sei como chegaremos a 2026. E nós estamos sonhando e lutando pela volta do senhor, né, nas eleições de 26, retomando a presidência em 2027. A gente está assistindo Milei conseguir bons resultados na Argentina. O senhor entende que uma retomada em 2027 a gente pode devolver o Brasil aos trilhos, presidente? Ô, Pistola, números. Só no corrente ano, né, a Bolsa Brasileira perdeu 320 bilhões de dólares. É dinheiro que vai embora. E daí aquele discurso fácil da esquerda, né? A pobre não come dólar. Nem eu como dólar, nem você, ninguém está nos ouvindo, come dólar. Mas tem que ter um pouco de disciplina intelectual para entender quando você tem que trabalhar mais aqui para comprar o mesmo dinheiro, né, dolarizado, as coisas chegam mais caras aqui no Brasil. Isso vai ter que ser repassado. Isso vai para o supermercado. E hoje em dia, eu sempre converso com o povo, né? Fiquei agora 6 dias lá em Vila História de Mambucaba, tive 2 cercadinho de Mambucaba, e ali quem frequenta são as pessoas humildes. Não é um turismo caro, até porque, com todo respeito à Baía de Angra, né, merecia coisa melhor se tivéssemos um bom prefeito em Angra. Não temos. O prefeito lá cuida da vida dele apenas, mais nada além disso. Então você vai em Angra, por exemplo, é quase que uma favela aquele morro. O porto ali não recebe navios de cruzeiro. Tá? Então você vê, eu converso com o povo, como é que está o preço do feijão, do arroz, da picanha, da carne, da galinha, dos ovos, da carne de porco, e todo mundo reclama que tem subido bastante, né? Acima de 20% só nesse último ano, praticamente. Então ele sente isso na pele, o salário continua o mesmo, o governo se gaba de ter uma taxa de desemprego lá embaixo, ele sabe que isso é uma mentira por parte do IBGE, porque quem não procura emprego, para o IBGE está empregado. Para quem recebe qualquer aí benefício social, Bolsa Família, está empregado. Então, sobra uma quantidade bem pequena de pessoas para você saber se está empregado ou não. É uma grande mentira. E essa mentira é corroborada pelo fato de ter aumentado o número de pessoas que procuram o seguro-desemprego. Então, com números mentirosos, fabricados no IBGE, não serve para você balizar a economia, até porque quem vai no supermercado ou na quitandinha é que sente o problema e vê que algo está errado no governo. E assim sendo, há uma crescente insatisfação com o atual governo, que é um governo que não tem qualquer preocupação com a economia brasileira, muito pelo contrário, diz que ninguém mais do que ele tem mais responsabilidade fiscal no Brasil, se é que ele sabe o que é responsabilidade fiscal, ninguém mais do que ele, por exemplo, afasta as grandes democracias de nós, com a sua política de, por exemplo, achar que o Hamas não é um grupo terrorista, porque o Maduro foi reeleito numa normalidade, sabemos que não foi. À véspera das eleições dos Estados Unidos, faltavam 4 ou 5 dias para as eleições, o Lula fala que a volta do Trump seria a volta do nazismo e do fascismo, uma outra face. Então, é um governo que se distancia das grandes democracias, que são os grandes países que sempre são bons parceiros. Se afasta de Israel, obviamente, em função de Israel, então não tem como dar certo. Quando você fala da memória do povo em relação ao meu governo, chegar é uma coisa, né? É igual muitas vezes num casamento. A casar é uma coisa maravilhosa, tudo bem, muita gente quer, a maioria da população quer, mas depois tem as consequências, né? Um casamento custa realmente muita coisa, pô. E você chegar na presidência é como se fosse um casamento. Logicamente, eu esbocei um sorriso, uma satisfação, mas eu fui num canto, ajoelhei e falei, meu Deus, qual foi o meu pecado para ser presidente da República? Porque problemas não faltam. E o primeiro problema é quem você vai botar para ser ministro, né? Quem você vai escolher para ser... Não é escolher. Eu não posso escolher. Eu escolho o Pistola. O Pistola fala, não quero. É um direito dele, né? Não quero por causa disso, daquilo. Tem que partir para outro. Outro candidato. E formar um ministério
não aceitando pressões políticas. Você pode ver no momento. Eu vejo alguns partidos, não quero citar a sigla aqui para evitar problema, né? Mas estão falando, olha, eu quero uma participação melhor no governo, eu não quero esse ministério aqui, eu quero um outro, porque esse ministério não tem orçamento. Senão eu vou sair da base de apoio do governo. Não tem como dar certo. Isso não houve em nosso governo. Você pode ver, o Tarcísio foi a quarta ou quinta pessoa que eu conversei. Os outros não queriam ou pediram tempo para pensar quando eu conversei com o Tarcísio. Eu não conheci o Tarcísio. Ele fez academia militar em Resende, ficou 15 anos no Exército, fez o IME e fez concurso também para a Câmara dos Deputados. E era servidor da Câmara dos Deputados. E quando ele chegou, falou quem ele era, tá? Eu, obviamente, vamos nessa. Ele topou. E fez um excelente trabalho enquanto ministro da Infraestrutura. Tá? Eu acho, com todo respeito aos demais do Brasil, né, dificilmente tem alguém outro parecido com ele. E está fazendo seu trabalho em São Paulo, um gestor que ninguém pode duvidar da sua gestão em São Paulo. Vou mais além, a questão da segurança pública. É o estado que tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Então, tem mérito dele com o Derrite. Tem mérito. Agora, problemas acontecem? Acontece. Agora, a gente não pode crucificar o Tarcísio, crucificar o Derrite, pelo deslize de alguns, que acontece. Uma polícia militar que tem 90 mil homens, é uma excelente polícia militar também. Sempre quando passo para São Paulo, converso com eles, no momento de folga, tá ok? O Tarcísio deu um reajuste do pessoal que estava quase 10 anos sem reajuste, ou mais. Ele fez a sua parte e pegou o Estado com problemas. Como agora resolveu com a questão de bares e restaurantes, que poderia passar para 12% o ICMS, que estava 3,2%, se eu não me engano, passou para 4%, fizeram um acerto, todo mundo ficou feliz, e o Tarcísio, obviamente, mantém o seu Estado saudável na questão orçamentária, e vai tocando o barco. Então o Tarcísio aceitou vir trabalhar com a gente. O Paulo Guedes eu conheci um ano antes. E daí eu tive alguns encontros com ele. Um foi no Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro, na Barra, e mais outros encontros lá na Ípica, etc. E conversando com o Paulo Guedes, é uma pessoa que ninguém eu conhecia no meio político. Eu conhecia, sim, alguns conheciam como um excelente economista. Mas no meio político ele nunca tinha participado para ninguém. Lógico, fiz o convite, ele fez as suas condições para o lado de lá e aceitei. E olha só, não trocamos o ministro da Economia. De vez em quando eu falo que eu sou o rinoceronte do Jardim Zoológico. O pessoal quer olhar se é ele mesmo, tá certo? Então, isso aí faz parte da vida da gente. Como aquela passagem minha lá em Cuiabá também, né? Eu tive até com o prefeito eleito, o Abílio, do nosso partido, e contei para ele essa história do 2017, se não me engano. Eu estava lá fazendo uma palestra lá em Cuiabá, fui para o hotel 3 estrelas, era que dava para a gente pagar, né? E eu não podia usar a verba da Câmara para viajar pelo Brasil, eu sabia disso, e estava numa pré-campanha disfarçada ali, né? Daí fui quebrado, cheguei meia-noite e pouco no hotel, tinha dado uma palestra lá, umas 3, 4 horas de fotografia, que era a minha imprensa livre, era o telefone da galera, né? As fotografias, e não conseguia dormir. Daí eu voltei para a portaria, tinha um cara na portaria, fiquei batendo papo com o cara. E quando eu falei que era candidato a presidente, o cara deu risada. Eu também dei risada. E daí eu brincando com ele, falei, olha, o que é mais difícil ou fácil, né? Você comprar um hotel ou ser presidente? Daí eu falei, é muito mais difícil o senhor ser presidente do que eu comprar um hotel. E aconteceu que eu me elegi, queria se encontrar com essa pessoa depois, não foi possível encontrar com ela. Não é para dizer, eu sou presidente e você continua na portaria. Não é isso, até não sei como é que está a vida desse cara hoje em dia. Mas para dar um abraço dele e falar que ele continuava feliz ali. E que dá para sonhar, né, presidente? Dá para sonhar, né? Acontece. Foi uma falha do sistema muito grande. Tem coisa aqui que a gente poderia falar, mas não quero complicar nada no momento, né? Sobre o que aconteceu em 2018. Sim. Eu acho que o pessoal sabe alguma coisa aconteceu. A gente sabe do sistema que vai em cima da gente, né? Não é que é preso, mas não, eles querem morto, né? Que preso é dor de cabeça para eles, né? Agora sempre pergunto, prender por quê? Qual o motivo? Algum dinheiro na cueca, um dinheiro lá fora, desfalcou um fundo de pensão aí do Postales, por exemplo.
Não, até que se tivesse feito isso, não tinha problema nenhum, estava numa boa por aí. É acusação de suposição que talvez, quem sabe, fez aquilo. Ninguém fez nada, nem eu, nem os outros estão sendo acusados, Sim. maldade muito grande, mas eu acho que tudo tem um ponto final, né? Ninguém fica aí ativo a vida toda. Sim. A gente vê os grandes ditadores pelo mundo, né? Como acabaram, Idi Amin Dada, como acabou, entre tantos e tantos Presidente, outros fora.